ou impacto ou outras liberdades da atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquele que a requerida medida que já era planejada para execução antes de solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para execução da referida medida. B. Se utilize do particular para realizar execuções que compensem impacto que existiram independentemente do empreendimento ou atividade econômica solicitada. C. Requer a execução ou prestação de qualquer tipo de área para a área ou situação, além daquelas diretamente impactuadas pela atividade econômica. E D. Se mostre sem razoabilidade e desproporcional, inclusive utilizadas como meio de coação ou intimidação. Inciso 13. Ter acesso público amplo e simplificado ao processo de atos de liberação de atividade econômica. 14. Ter a primeira vista fiscalizatória para fins de orientação e não punitivos, salvo situações em iminente dano significativo, irreparável e não indenizável. 15. Não ser autuada por infração em seu estabelecimento, quando no desenvolvimento da atividade econômica, sem que seja possibilitado o convite à presença de procurador técnico ou jurídico para sua defesa imediata. 16. Não estar sujeita à sanção por agente público, quando ausentes parâmetros e diretrizes objetivas para a aplicação de normas abstratas com subjetivas. E 17. Não seja exigida pela administração pública direta ou indireta certidão sem previsão expressa em lei. Parágrafo 1º. Para fins do disposto nessa lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro, bem como os demais atos exigidos sob qualquer denominação por órgão ou entidade da administração pública na aplicação da legislação como condição para exercício da atividade econômica. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 1º e 2º do caput deste artigo, consideram-se de baixo e médio risco as atividades econômicas previstas em decreto municipal e desde que não contrariem normas estaduais ou federais que tratem de forma específica sobre atos públicos de liberação. Artigo 4º. Os direitos de que trata essa lei devem ser compatibilizados com as normas que tratam de segurança nacional, segurança pública, ambiental, sanitária ou saúde pública. Parágrafo único. Em caso de eventual conflito de normas entre disposto nessa lei e uma norma específica, seja ela federal ou estadual de que trata atos públicos de liberação ambiental, sanitária e saúde pública ou proteção contra incêndios, estas últimas deverão ser observadas afastando-se disposições desta. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá, por decreto, promover a regulamentação da presente lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Poçu em exercício em 10 de fevereiro de 2020. Nelson Brizola, Prefeito Município em exercício. Em discussão o projeto de lei. Em primeira votação. Quem concorda permaneça como está. Quem discorda pode se manifestar. Aprovado por todos os vereadores. Leitura do projeto de lei 04/2020 do Executivo Municipal. Projeto de lei 04 de 18 de fevereiro de 2020. Homologa o termo de convênio 01/2020 firmado entre o município de Poçu e a Associação Educacional e Caritativa Hospital Regional São Paulo, ASEC. Artigo 1º. Fica homologado o termo de convênio 01/2020 firmado entre o município de Poçu e a Associação Educacional Caritativa Hospital Regional São Paulo, ASEC, em 10 de fevereiro de 2020, o qual prevê o repasse de recursos financeiros na ordem de R$ 5.500 mensais, totalizando o valor de R$ 66.000 ano. Objeto consiste no repasse financeiro ao Hospital Regional São Paulo, ASEC, para a prestação de serviços de plantão médico de atendimento à população do município de Ipuaçu, em casos de urgência, emergência e ambulatório, 7 dias por semana, durante 24 horas do dia, a ser efetuado sempre por profissionais habilitados e credenciados no órgão de classe competente, além de outros serviços de atendimento à comunidade, sendo o atendimento prestado nas dependências do conveniado, independente da quantidade de demanda exigida ocorrida. Artigo 2º. A referida dispensa será empenhada na função saúde do orçamento geral do município
para este e para próximo exercício financeiro, considerando-se integralmente para cálculo do mínimo constitucional obrigatório para a área de saúde. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de fevereiro de 2020. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 890, de 15 de março de 2019. Gabinete do Prefeito em exercício de Ipuaçu em 18 de fevereiro de 2020. Nelson Brizola, Prefeito Municipal em exercício. Em discussão o projeto de lei. Em primeira votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda pode se manifestar. Aprovado por todos os vereadores. Leitura do projeto de decreto legislativo 01/2020 da autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ipuaçu. Projeto de decreto legislativo 01/2020, regulamenta a Lei 13.460 de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública de que trata o parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal e institui o sistema de ouvidoria. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 1º. Esse decreto regulamenta, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Ipuaçu, os capítulos 3º, 4º e 6º da Lei 13.460 de 26 de junho de 2017. Parágrafo 1º. Sujeitam-se ao disposto nesse decreto os órgãos do Poder Legislativo Municipal. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades do Poder Legislativo Municipal assegurarão ao usuário de serviço público de direito à participação da administração pública direta e indireta, bem como a existência de mecanismos efetivos e ágeis de proteção e defesa dos direitos de que trata a Lei 13.460, de 26 de junho de 2017. Artigo 2º. Para os efeitos desse decreto, considera-se, primeiro, ouvidoria pública, instância de participação e controle social responsável pelo tratamento das manifestações relativa às políticas e serviços públicos prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas à avaliação da efetividade ao aprimoramento da gestão pública. Inciso 2º, reclamação, demonstração de insatisfação relativa à política e ao serviço público. 3. Denúncia, comunicação da prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes. 4. Elogio, demonstração, reconhecimento ou satisfação sobre a política e o serviço público oferecido ou atendido ou recebido. 5. Sugestão, proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de política e serviço público. 6. Solicitação, requerimento de adoção de providências por parte da administração. 7. Identificação, qualquer elemento de informação que permita a individualização da pessoa jurídica, física ou jurídica. 8º. Decisão administrativa final, ato administrativo mediante o qual o órgão ou entidade manifesta acerca da procedência ou improcedência da matéria, apresentando solução ou comunicando a sua impossibilidade. 9. Serviços públicos, atividades exercidas pela administração pública direta e indireta e funcional ou particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação por ato administrativo, contrato ou convênio. 10. Política pública, conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidos pelo município, direta ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visem assegurar a determinado direito de cidadania de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Capítulo 2. Das competências das ouvidorias públicas. Seção 1. Do sistema de ouvidoria. Artigo 3º. Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo Municipal o sistema de ouvidoria, a fim de integrar as atividades de ouvidoria desenvolvidas pela Câmara Municipal de Vereadores de Ipuaçu. Artigo 4º. São objetos do sistema: primeiro, articular as atividades de ouvidoria pública. Segundo, garantir o controle social dos usuários sobre a prestação de serviços públicos. Terceiro, garantir o acesso do usuário de serviços públicos aos instrumentos de participação na gestão e defesa dos direitos. Quarto, garantir a efetiva interlocução entre o usuário de serviços públicos e os órgãos e entidades da administração pública. Quinto, monitorar e avaliar a carta de serviço ao usuário, de que trata o artigo 7º da Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, bem como a adequação dos serviços dos parâmetros
de qualidade nela fixados. E sexto, promover a articulação e a atuação coordenada das ouvidorias federais com as ouvidorias dos governos estaduais e municipais, dos conselhos profissionais, dos serviços sociais autônomos, bem como demais poderes, entre outros. Artigo 5º. Integram o sistema 1. Ouvidoria Geral como órgão central e, inciso 2º, demais órgãos da Câmara Municipal de Vereadores. Artigo 6º. Os órgãos da Câmara Municipal ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou entidade a que se estiver vinculada. Artigo 7º. O cargo do titular da Ouvidoria Geral é privativo de servidores públicos efetivos que possuam nível de escolaridade superior. Parágrafo único. O cargo de ouvidor geral está diretamente vinculado à presidência, autoridade máxima do órgão a que se refere o artigo 1º deste decreto ou equivalente. Seção 2. Das competências. Artigo 8º. Compete à Ouvidoria Geral, inciso 1º, promover e atuar diretamente na defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos nos termos da Lei 13.460 de 2017. Inciso 2º. Receber, analisar e responder às manifestações e a elas encaminhadas por usuários ou reencaminhadas para outras ouvidorias. Terceiro, exclusivamente, receber, analisar e responder denúncias e comunicações recebidas de qualquer canal de comunicação como usuário de serviços públicos. Quarto, processar informações obtidas por meio de manifestação recebidas com a finalidade de subsidiar a avaliação dos serviços prestados, em especial para cumprimento do compromisso e dos padrões de qualidade de atendimento da Carta de Serviço ao Usuário, de que trata o artigo 7º da Lei 13.460. 5. Exercer a articulação permanente com outras instâncias e mecanismos de participação e controle social. 6. Produzir e analisar dados e informações sobre atividades de ouvidoria realizadas, bem como propor e monitorar a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissão na prestação de serviços públicos. 7. Atuar em conjunto com os demais canais de comunicação com o usuário de serviços públicos, orientando-os acerca do tratamento das reclamações e sugestões e elogios recebidos. 8. Exercer ações de mediação e conciliação, bem como outras ações para a solução pacífica de conflitos entre usuários e serviços e órgãos e entidade, referida no parágrafo 1º do artigo 1º desta norma, com a finalidade de ampliar a resolutibilidade das manifestações recebidas e melhorar a efetividade na prestação de serviços públicos. 9. Formular e expandir normatizações, diretrizes e orientações relativas ao correto exercício das competências e atribuições definidas no capítulo 3º e 4º da Lei 13.460. 10. Expedir orientações e diretrizes relativas ao concreto exercício das competências e atribuições definidas no capítulo 6º da Lei 13.460. 11. Promover a aplicação e capacitação e treinamento relacionados às atividades de ouvidoria e defesa do usuário de serviços públicos. 12. Manter o sistema informatizado de uso obrigatório que permita o recebimento, a análise e a resposta de manifestações enviadas para a Câmara Municipal e seus setores. 13. Manter base de dados com todas as manifestações recebidas. Parágrafo único. A Ouvidoria Geral deverá acumular a competência de que trata o artigo 8º, no que se refere à manifestação a ela diretamente encaminhada, relacionadas a irregularidades, bem como manifestação acerca da execução das atribuições dos setores responsáveis. Capítulo 3º, do recebimento, análise e resposta das manifestações. Seção 1. Da regra geral para tratamento da manifestação. Artigo 9º. A ouvidoria pública deverá receber, analisar e responder às manifestações em língua simples, clara, concisa e objetiva. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta norma, sob pena de responsabilidade do agente público. Parágrafo 2º. A solicitação de certificação de identidade do usuário somente poderá ser exigida excepcionalmente quando necessário o acesso à informação pessoal própria ou de terceiros. Parágrafo 3º. São vedadas às ouvidorias públicas impor ao usuário quaisquer exigências relativas à motivação da manifestação.
Artigo 4º. Parágrafo 4º. Os procedimentos de ouvidoria de que trata esta norma são gratuitos, sendo vedada a cobrança de quaisquer valores ao usuário. Artigo 10º. As manifestações serão representadas preferencialmente em meio eletrônico, por meio do sistema informatizado de que trata o inciso 12º do artigo 8º desta norma. Parágrafo 1º. A ouvidoria pública deverá estar disponível na página principal da Câmara Municipal na rede mundial de computadores. Parágrafo 2º. As manifestações recebidas pela ouvidoria de que não encontrem no âmbito de suas atribuições serão encaminhadas para a unidade competente. Artigo 11. A ouvidoria pública deverá elaborar a apresentação ou resposta conclusiva às manifestações recebidas dentro de 30 dias, contados do recebimento da manifestação, prorrogável por igual período, mediante justificativa expressa. Parágrafo 1º. Os prazos indicados no caput poderão ser reduzidos em virtude de normas regulamentadoras específicas. Parágrafo 2º. Recebidas a manifestação, a ouvidoria pública deverá realizar a análise prévia e, caso necessário, encaminhá-las a áreas responsáveis para providências. Parágrafo 3º. Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para a análise da manifestação, a ouvidoria pública deverá solicitar ao usuário pedido de complementação da informação, no prazo de até 30 dias a contar do recebimento da manifestação. Parágrafo 4º. O pedido de complementação de informação poderá ser feito apenas uma vez e deverá solicitar todas as informações necessárias à análise da manifestação. Parágrafo 5º. O pedido de complementação de informação interrompe o prazo previsto no caput deste artigo, que passará a contar novamente a partir da resposta do usuário. Parágrafo 6º. A ausência de complementação da informação do usuário no prazo de 20 dias acarretará o arquivamento da manifestação, sem produção de resposta conclusiva. Parágrafo 7º. A ouvidoria pública poderá solicitar informação às áreas responsáveis pela tomada de providência, as quais deverão responder dentro de 5 dias, contados do recebimento no setor, prorrogáveis por igual período, mediante justificativa expressa, sem prejuízo de norma que estabeleça prazo inferior. Parágrafo 8º. A ausência da resposta e ou descumprimento do prazo estipulado nesse decreto configuram-se como infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo com suspensão, aplicando-se no que couber as condutas ilícitas e sanções previstas no artigo 32 da Lei 12.527 de 2011, podendo o agente público responder, inclusive, por improbidade administrativa. Artigo 12. A ouvidoria assegurará ao usuário a proteção de sua identidade e demais atribuições de identificação nos termos do artigo 31 da Lei 12.527 de 2011. Parágrafo único. A preservação da identidade do manifestante dar-se-á com a proteção do nome, endereço e demais dados de qualificação dos denunciantes, que serão documentados em atos apartados, os quais serão dispensados o tratamento previsto no caput. Seção 2. Do elogio, da reclamação e da sugestão. Artigo 13. O elogio recebido encaminhado ao agente público que prestou atendimento ou responsável pela prestação do serviço público, bem como as chefias imediatas destes. Parágrafo único. A resposta conclusiva do elogio conterá informações sobre o encaminhamento e cientificação ao agente público ou responsável pelo serviço público prestados e às suas chefias imediatas. Artigo 14. A reclamação recebida será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou do serviço público. Parágrafo único. A resposta conclusiva da reclamação conterá informação sobre a decisão administrativa final acerca do caso apontado. Artigo 15. A sugestão recebida encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou serviço público, que deverá se manifestar acerca da possibilidade de adoção da medida sugerida. Parágrafo único. Caso seja passivo da adoção de medida sugerida, a decisão administrativa final informará acerca da forma e dos prazos de sua implantação, bem como os mecanismos pelos quais o usuário poderá acompanhar a execução da adoção da medida. Artigo 16. A ouvidoria poderá receber e coletar informações junto aos usuários de serviços públicos com a finalidade de avaliar a prestação de tais serviços, bem como auxiliar na detenção e correção de irregularidades na gestão. Parágrafo 1º. As informações de que trata o artigo não se constituem em manifestação passível de acompanhamento pelo usuário de serviços públicos. Parágrafo 2º.
As informações que continuam comunicações de irregularidade, sempre que contenham indícios suficientes de relevância, autoria e materialidade, poderão ser apurados mediante procedimento preliminar de investigação. Seção 3. Das denúncias. Artigo 17. A denúncia recebida será conhecida caso contenha elementos mínimos descritivos de irregularidade de indícios que permitem à administração pública chegar a tais elementos. Parágrafo único. No caso da denúncia, entende-se por conclusiva a resposta que tem informação sobre o encaminhamento aos órgãos apuratórios competentes e sobre os procedimentos a serem adotados, ou sobre o seu arquivamento. Capítulo 4. Disposições finais e transitórias. Artigo 18. Os procedimentos para recebimento, análise e resposta a outras modalidades de pronunciamento de usuário previsto no inciso 5º do artigo 2º da Lei 13.460 serão definidos pela Ouvidoria Geral da Câmara Municipal. Artigo 19. Eventuais omissões serão disciplinados guardando simetria com os normativos próprios expedidos pela Ouvidoria Geral do Município. Artigo 20. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Poçu, em 17 de fevereiro de 2020. Ivair Luiz Cúnico Júnior, presidente, Lucino Mick, vice-presidente, Vanderlei Ramilo, primeiro secretário, Elisandro Casal, segundo secretário. Em discussão o projeto de decreto. Em votação única. Quem concorda permaneça como está, quem discorda pode se manifestar. Aprovado por todos os vereadores. Leitura do projeto de decreto legislativo 02/2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ipuaçu. Projeto de decreto legislativo 02/2020 dispõe sobre a instituição de carta de serviços ao usuário e o sistema de e/ou municípios no âmbito da Câmara Municipal de Ipuaçu. Decreta: os órgãos e as entidades do Poder Legislativo Municipal observarão as seguintes diretrizes na relação entre si com os usuários dos serviços públicos. Primeiro, presunção de boa-fé. 2. Compartilhamento de informação nos termos da lei. 3. Eliminação de formalidades exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. 4. Aplicação de soluções tecnológicas que visem simplificar o processo e procedimento de atendimento aos usuários dos serviços públicos e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações. 5. Utilização de linguagem clara que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. 6. Articulação com o governo federal, com os estados e com outros municípios da federação, bem como os outros poderes para integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos. Parágrafo único. Usuários dos serviços públicos serão as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, diretamente entendidas por serviços públicos. Capítulo 1º. Da Carta de Serviços ao Cidadão. Artigo 2º. Os órgãos e as entidades do Poder Legislativo Municipal que prestam atendimento aos usuários de serviços públicos, direta ou indiretamente, deverão elaborar e divulgar carta de serviço ao cidadão no âmbito de suas esferas e competências. Parágrafo 1º. A carta de serviço ao cidadão tem por objetivo informar ao usuário dos serviços prestados pelo órgão ou pela entidade do Poder Legislativo Municipal as formas de acesso a esses serviços e os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público. Parágrafo 2º. Da carta de serviço ao cidadão deverão constar informações claras e precisas sobre cada um dos serviços prestados, especialmente as relativas, primeiro, ao serviço oferecido, 2. Aos requisitos e aos documentos necessários para acessar o serviço, 3. As etapas para processamento do serviço, 4. Ao prazo para a prestação do serviço, 5. A forma de prestação do serviço, 6. A forma de comunicação com o solicitante do serviço, 7. Os locais e formas de acessar o serviço. Parágrafo 3º. Além das informações referidas no parágrafo 2º deste artigo, a carta de serviço ao cidadão deverá, para detalhar o padrão de qualidade do atendimento, estabelecer: primeiro, os usuários que farão jus à prioridade no atendimento. 2. O tempo de espera para atendimento. 3. O prazo para a realização dos serviços. 4. Os mecanismos de comunicação para os usuários.
5. Os procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações. 6. As etapas presentes e futuras esperadas para a realização dos serviços, incluídas as estimativas de prazo. 7. Os mecanismos para consulta pelo usuário acerca das etapas cumpridas e pendentes para a realização do serviço solicitado. 8. Outras informações julgadas de interesse dos usuários. Capítulo 2. Da ouvidoria da Câmara Municipal. Artigo 3º. As ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico. Primeiro, promover a participação do usuário na administração pública em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. 2. Acompanhar a prestação de serviços visando a garantia de sua efetividade. 3. Propor aperfeiçoamento na prestação de serviços. 4. Auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nessa lei. 5. Propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário em observância às determinações desta lei. 6. Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações do usuário perante aos órgãos ou entidade que se vincula. 7. Promover a adoção de medidas e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. Artigo 4º. Com vista à realização dos seus objetivos, as ouvidorias irão, primeiro, receber, analisar e responder por meio de mecanismos proativos e reativos as manifestações encaminhadas por usuário de serviços públicos. 2. Elaborar anualmente relatório de gestão que deverá consolidar as informações mencionadas no inciso 1º e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias nas prestações de serviços públicos. Artigo 5º. O relatório de gestão de que trata o inciso 2º do caput 4º do artigo 4º deverá indicar ao mesmo, primeiro, o número de manifestações recebidas no ano anterior. 2. Os motivos das manifestações. 3. A análise dos pontos recorrentes. E 4. As providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas. Parágrafo único. Relatório de gestão será, primeiro, encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a unidade da ouvidoria. 2. Disponibilizado integralmente na internet. Artigo 6. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observado o prazo de 30 dias, prorrogável de forma justificada por única vez, por igual período. Parágrafo único. Observado o prazo previsto no caput, a ouvidoria poderá solicitar informações e esclarecimentos diretamente aos agentes públicos do órgão ou entidade a que se vincula, e as solicitações devem ser respondidas no prazo de 20 dias, prorrogável de forma justificável uma única vez por igual período. Capítulo 3. Das sanções pelo descumprimento. Artigo 7º. Cabe ao órgão competente, ao órgão de controle do Poder Público Municipal, rede de ouvidoria, Corregedoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município, zelar pelo cumprimento do disposto neste decreto e adotar providências para a responsabilização dos serviços públicos e de seus superiores hierárquicos que praticarem atos em desacordo com suas disposições. Capítulo 4º. Da divulgação aos usuários dos serviços públicos. Artigo 8º. A carta de serviço ao usuário, a forma de acesso, as orientações de uso e as informações os serviços prestados ao cidadão deverão ser objeto de permanente divulgação e mantidos visíveis e acessíveis ao público nos portais institucionais de prestação de serviço na internet. Capítulo 8º. Disposições transitórias. Artigo 9º. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto ocorrerão por conta de dotações orçamentárias da Câmara Municipal. Artigo 10º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Ipuaçu, 18 de fevereiro de 2020. Ivair Luiz Cúnico Júnior, presidente. Lucindo Mick, vice-presidente. Vanderlei Ramilo, primeiro secretário. Elisandro Casal, segundo secretário. Em discussão o projeto de decreto. Em votação única. Quem concorda permaneça como está, quem discorda pode se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Leitura do projeto de resolução 01/2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal do Ipuaçu. Projeto de resolução 01/2020 dispõe sobre o funcionamento da ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores do município de Ipuaçu e da outras providências. Resolve